A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estaremos mais uma vez estudando, uma lição através do vídeo aula. O presbítero Carlos tem transmitido, 3 lições aí em vídeo aula. Ele transmitiu a lição 11, 12 e 13. A lição 11, o homem do pecado. A lição 12, Jesus, o homem perfeito. E a lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. Confesso que é um conteúdo muito puxado, é um conteúdo muito proveitoso, mas também exige muito em questão de estudar e transmitir para o povo do Senhor. Então estamos aí tentando adiantar algumas aulas, como é de conhecimento de muitos e de todos, na verdade. E nós vamos estudar mais uma vez esse segundo trimestre, a lição 1, que seria dado dia 5 de abril de 2020, a carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Então a lição 1, ele vai abordar a carta aos Efésios, que na verdade o trimestre nós vamos estar estudando aí a carta aos Efésios. Então abra sua Bíblia, a partir de hoje, e vamos esmiuçar um pouco a carta aos Efésios. Se você ainda nunca leu a carta aos Efésios toda, nesse trimestre nós estaremos estudando a carta aos Efésios. E aqui no texto áureo vai falar bem assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 2. E aqui verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, muito importante, a gente vai ver que a epístola aos Efésios, ela revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, é uma carta muito importante a gente estudar, para ver qual é o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Qual os propósitos de Deus para a nossa vida, porque nós somos igreja. Então, você vê que é muito interessante a carta aos Efésios. É muito importante a gente aprofundar, não somente fazer aquela leitura superficial, mas navegar, adentrar muito mais, mergulhar fundo. Então aqui a leitura bíblica em classe, ela fica em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 2, e Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo 12 varões. Então a gente viu aí Paulo, iniciando essa carta aos Efésios, até porque nós vamos ver a respeito de saudação, Na lição nós vamos ver a questão das suas saudações nas cartas e ao destinatário, onde nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 19,
aonde Paulo está na sua terceira viagem missionária, aonde o Apolo ele está em Corinto, e Paulo ele começa a percorrer as regiões superiores e chega até Éfeso e começa a pregar a palavra do Senhor. Então, aqui na introdução, a epístola aos Efésios é dominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então a gente vai ver que a carta aos Efésios ela é intitulada A Coroa dos Escritos de Paulo. Nós vamos ver que essa epístola ela é chamada também da Rainha das Epístolas. Nós vamos ver isso ao decorrer da lição, o porquê que é chamado. E através dessa carta nós vamos ver os propósitos eternos de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igual eu falei na verdade prática. Algo muito importante essa carta. Através dessa carta nós vamos ver o propósito de Deus para a igreja do Senhor. E também nós vamos ver os aspectos introdutórios, as principais abordagens doutrinárias para a igreja de Éfeso. Nós vamos ver que através dessa carta ela nos leva a adorar ao Senhor. Uma carta que ela nos motiva, ela nos impulsiona a buscar mais, a adorar mais ao Senhor. Ela nos motiva a chegar mais perto da presença de Deus. E também essa carta, ela nos leva a ter um aperfeiçoamento da nossa vida cristã. A quem leu do capítulo 4 ao capítulo 6 da carta de Éfeso, nós vamos ver que Paulo ele coloca algumas exigências para o aperfeiçoamento da vida cristã, tanto para o pai, para os filhos, para os servos, para aqueles que é chamado pelo Senhor, que ali Paulo ele coloca no capítulo 6, nós vamos ver sobre as armaduras espirituais. Então a gente vai ver o aperfeiçoamento da vida cristã. Então a gente vai ver a carta aos Efésios, ele tem somente 6 capítulos, mas a gente vai ver que tem vários conteúdos, a carta aborda várias áreas para a nossa vida. Então é uma carta que é pequena, mas de um conteúdo riquíssimo. Então, igual eu falei, se você ainda não leu a carta aos Efésios, que nesse trimestre você abra e venha estudar conosco essa carta aos Efésios. Não fica de fora. Pega a Bíblia e começa a esmiuçar essa carta, porque vai ter um proveito muito grande, vai ser de benefício muito grande na sua vida espiritual, vai ter um impacto muito grande. E aqui a autoria da carta aos Efésios. Conforme o costume da época, a autoria, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o livro de Atos menciona que ele é chamado de Saulo, é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. E em nome hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente, esse nome foi dado em uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, que também significava o mesmo nome. E já Paulo significa pequeno, que era um nome romano. Vale ressaltar aqui que Paulo ele não mudou o nome. Assim como Jesus Cristo fez com Cefas, que mudou para Pedro, ou Simão mudou para Pedro. Vale ressaltar aqui que Saulo ele não mudou o nome para Paulo. Nós sabemos que Saulo é um nome judeu e Paulo é um nome romano.
Então, Paulo, ele não mudou o nome, mas ele permaneceu com o mesmo nome. E isso foi questão, né? Nós vamos ver mais lá na frente o porquê Paulo, ele teve esse interesse de permanecer um nome romano. Mas é interessante ressaltar aqui a questão da autoria, que Paulo, ele sempre inicia suas cartas colocando o seu nome. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ver que Paulo, ele coloca assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes. Então Paulo, ele sempre inicia a sua carta colocando o seu nome. E a gente vai ver isso em Colossenses também. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo. E da mesma maneira, Gálatas, ele também permanece do mesmo jeito. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, era uma forma, era uma assinatura de Paulo, era uma forma em que Paulo, ele começava as suas cartas, até porque era um costume da época, e Paulo se adaptou a esse costume em começar a sua carta colocando o seu nome. Nós não temos dúvida nenhuma que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. Na saudação destinatária, o próprio Paulo se identifica como escritor da carta. Então, ao destinatário, a igreja de Éfeso, ele mesmo se identifica como autor da carta. Além dessa autentificação, a carta aos Efésios possui de forma muito clara a linguagem característica de Paulo e trata de temas comuns que o mesmo apóstolo desenvolve em outras de sua carta. Então a gente vai ver que a autentificação à carta aos Efésios possui de mesma forma muito clara a linguagem da carta. Nós vamos ver que quem estuda as cartas paulinas tem uma forma padrão do apóstolo Paulo. Se a gente vai ver a carta aos Coríntios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, você vai ver que a forma em que Paulo, ele aborda as cartas, da mesma forma é a carta aos Efésios. A autentificação, a maneira da linguagem, da escrita que ele transmite para Efésios, é o apóstolo Paulo. Até porque nós vamos ver que muitas das vezes nas cartas paulinas, Paulo, ele coloca o seu coração na carta, ele transmite, muitas das vezes ele coloca aquilo que o Senhor Jesus Cristo está querendo falar com a igreja, mas muitas das vezes ele coloca, nós vamos ver muito isso também na carta aos Coríntios, ele muitas das vezes fala: não, Senhor, mas digo eu. Então, nós vamos ver que muitas das vezes o apóstolo Paulo, ele colocava esse sentimento na carta. Então, a linguagem da carta aos Efésios também é do apóstolo Paulo. Quem estuda as cartas paulinas vai ver que a carta aos Efésios não fica de fora. É uma linguagem, é uma escrita que só o apóstolo Paulo tem. Nós vamos ver que tanto também há uma semelhança da epístola Colossense com a epístola aos Efésios. Por isso que nós acreditamos que a carta aos Efésios é da autoria do apóstolo Paulo. Assim como Colossenses tem a mesma linguagem, há uma semelhança nas abordagens, alguns conteúdos, não todos, mas há uma semelhança, e também nós vamos ver nessa questão aí. Alguns intitulam, alguns críticos contestam que essa autoria da carta é de Paulo. Alguns colocam como sendo um dos discípulos de Paulo. Por ser discípulo, poderia ter a mesma linguagem, a mesma abordagem, mas de maneira nenhuma. Nós acreditamos assim, até porque, não por crer, mas há muitas evidências, há muita clareza em questão
dessa epístola ser da autoria de Paulo. E por que que ele permanece, né, essa assinatura? Nós vamos ver que Paulo, ele permanece essa assinatura, eu, o apóstolo Paulo, e nós vamos ver que ele não permanece o nome Saulo, até porque foi um querer de Paulo que ele permanecesse o nome Paulo, para ser um nome apropriado para evangelizar entre os gentios, até porque o nome Saulo era uma pessoa, né, nós vamos ver que no começo ele teve muita dificuldade em sua chamada, porque alguns gentios judeus não acreditavam que Paulo foi convertido pelo Senhor Jesus, porque ele era um perseguidor da igreja. Nós vamos ver que ele vai até Damasco para perseguir a igreja do Senhor. Mas Paulo, ele permanece nesse nome, ele permanece com esse nome para ter uma facilidade de pregar o amor, pregar a palavra do Senhor. Então foi uma das o porquê Paulo ele não, né, permaneceu. E era um nome romano, enfim. Então teve uma facilidade de pregar entre os gentios. E aqui essa carta, a carta aos Efésios, é uma carta que ele escreveu na prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Cristo, ou o preso do Senhor, ou embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, pela integra ao rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, ao Colossenses e a Filemon. Então essa carta, né, aos Efésios, ele escreveu quando ele estava preso em Roma. E nós vamos ver que Paulo esteve em Roma por 2 anos sobre o confinamento em sua casa alugada. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 16 ao 31. Nós vamos ver que Paulo ele está perante Festo e ele apela para César, e aonde ele é enviado, né, até a Roma, aonde ele fica 2 anos ali, e ele começa a relatar, ele começa a escrever a carta aos Efésios, e ele começa a enviar essa carta. Claro que durante esse período foi-lhe permitido liberdade de movimento, embora sempre acompanhado por um soldado, a quem ele estava acorrentado, para encontro com seus amigos. Esta era a coisa comum para os prisioneiros dos cidadãos romanos, e não considerado um perigo para o governo. À medida que o tempo do julgamento se aproximava, todavia o prisioneiro seria levado ao quartel militar próximo, onde o julgamento teria lugar. No caso de Paulo, os 2 anos com diferentes guardas no pretório, bem como o confinamento mais próximo do quartel militar, daria bastante tempo para a declaração de Paulo, de que se tornou magisto de toda a guarda pretoriana, de 9.000 que ele era o prisioneiro por Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta aos Efésios, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo ele está preso, né? Claro que Paulo ele teve algumas outras prisões, mas nós vemos que essa carta aos Efésios, né, foi quando ele estava preso em Roma. Ele permaneceu 2 anos ali e ele começa a relatar a essa carta aos Efésios. Então, nós vamos ver que foi uma carta de prisão. Então, a gente imagina o conteúdo em que ela teve, o conteúdo que ela tem, aonde o apóstolo Paulo, imagino eu, né, o apóstolo Paulo está ali na calmaria de sua casa, na tranquilidade, o Espírito Santo ali começa a falar com Paulo, e ele ali começa a relatar, a escrever, a motivá-los, né, a permanecer, ao aperfeiçoamento na vida cristã. Então, Paulo,
ele sendo pastor, ele tinha essa preocupação. Nós vamos ver nas suas viagens missionárias, onde Paulo muitas das vezes ele voltava para transmitir, para saber como é que as igrejas do Senhor estavam. Então Paulo ele pega essa carta e começa a escrever a igreja de Éfeso. Então, uma carta que tem um conteúdo riquíssimo, igual eu falei no começo, tem um conteúdo muito importante. Então, o apóstolo Paulo também ele tinha muito acesso, ele tinha acesso a escrever, liberdade de escrever a carta para a sua igreja, né, para a igreja que ele pregou a palavra do Senhor. É interessante que a data que ele permanece ali, prisioneiro, é dos anos 60 a 62 depois de Cristo. E aí é nesse período que o apóstolo Paulo ele escreve e a transmite à igreja do Senhor. Então é o tempo em que Paulo ele está aprisionado e ele escreve a carta aos destinatários. A cidade de Éfeso, a gente vai ver, fundada por volta de 1050 a.C. Alguns falam que a cidade de Éfeso veio a ser uma das mais antigas cidades da época. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual cidade da Turquia. Então a gente vai ver que veio ser o centro político, comercial e religioso. Agora imagina, uma cidade que veio a ser o centro político comercial. Então não era uma cidade pequena. Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo teve uma dificuldade em pregar a palavra, né? Porque havia muito turista, havia muitas pessoas, religiões, havia, né, alguns, nós vamos ver algo religioso naquela cidade. Então não era uma cidade pequena, mas era considerada também uma metrópole, uma cidade grande. Então a gente vai ver que as ruas era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas ambos os lados. Então a gente vai ver que as suas ruas era feita de mármore, as suas colunas era bem trabalhado ambos os lados. Era considerada uma metrópole, como eu falei, que tinha mais ou menos 50 mil habitantes naquela cidade. Então, o anfiteatro do mundo lá em Éfeso, tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade de 25 mil, né, espectadores. Próximo daquele lugar, tinha também um estádio com a pista de corrida. E também tinha a arena onde ocorriam as lutas entre os animais selvagens e também entre homens e animais. Assim como nós vemos aí, né, em alguns filmes, lá em Éfeso tinha isso. Então a gente vai ver, então era um centro comercial político, né, tinha esses esporte, né, onde nós vemos luta aí, onde era, né, alguns esportes da época. Então a gente vai ver que era uma metrópole, era uma cidade grande, onde tinha muitos visitantes de várias cidades em questão de ver a cidade de Éfeso. Então era uma cidade gigantesca, era uma cidade grande. Mas falando um pouco mais à frente desse período da cidade de Éfeso, foi somente a partir de 133 a.C. que a cidade de Éfeso que se tornou a parte da província né, romana da Ásia. Então só foi em 133 a.C. A cidade acabou sendo destruída entre 262 a 263, inclusive tendo sua loja de venda de artefatos religiosos queimada. A cidade até chegou a ser reconstruída, né, que foi no período de 614 depois de Cristo, mas um terremoto lhe fez grande estrago. As ruínas da antiga cidade de Éfeso estão localizadas na atual
Turquia e são visitadas pelos turistas de todo o mundo. Então a gente vai ver também ali a infraestrutura da cidade de Éfeso. Nós vamos ver que a cidade de Éfeso tinha vários acessos para chegar até a cidade de Éfeso. Tinha por terra, tinha, né, pelo mar. Então nós vamos ver que os navios chegavam até Éfeso, ali até Porto, a Éfeso. Então a gente vai ver que a cidade de Éfeso era bem, né, visitada pelos turistas. Então a gente vai ver que tinha vários acessos. Então não é por menos que foi uma cidade em que foi considerada o centro comercial, político e até religioso. Então a gente vai ver o quanto Paulo ele sofreu para pregar a palavra do Senhor. Várias religiões, seitas ali que Paulo teve combater, né, combater naquela época para pregar a palavra do Senhor. Então Paulo teve essa dificuldade, mas isso não lhe impediu de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, a religião. A cidade obrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa, né, da fertilidade, construído, e o templo ele era construído em mármore. Então a gente vai ver o centro religioso. Então a cidade obrigava o templo. Há quem diga que esse templo foi considerado a das mais 7 maravilhas da época. Então a cidade de Éfeso ela não era conhecida pela sua arena, não era conhecida pelo seu centro ser, né, o seu centro político, comercial, mas a cidade de Éfeso muitas das vezes era conhecida pelo templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade, aonde muito turista saía da sua cidade e ia até o templo da deusa Diana, aonde eles cultuavam ali a deusa Diana. E aqui fala um pouco, né, da religião. Na verdade, a religião em Éfeso empregava muita gente e alimentava a economia da cidade. Alimentava a economia da cidade, sobretudo com a fabricação de artefatos religiosos. O próprio templo da Diana, por exemplo, era ao mesmo tempo um local de culto, uma casa do tesouro, um bando para depósito ou empréstimo de dinheiro. É um museu, mas a área adjacente ao templo, bem como o próprio interior do templo, servia para o refúgio para criminosos, né? Ali se abrigavam livremente desde mercadores de escravos até ladrões. Então nós vamos ver que o templo, né, da Diana, eles iam ali, cultuavam a deusa Diana, mas o templo também ali abrigavam livremente, né, mercadores e também até ladrões. A arte e a filosofia também se desenvolveram em Éfeso. Havia escolas de filosofia, teatro, biblioteca. No tempo de domínio romano, a religião do Estado foi propagada em Éfeso, em conexão com o culto de Artemis, né, que é a deusa Diana. Inclusive havia um templo dedicado a promover culto ao imperador. Contudo, os estudiosos dizem que os efésios tinham um nível moral bem baixo. Então, a gente vai ver, por ter esse templo de Diana, por ter essas situações, então, o padrão moral daquela cidade era muito baixo. Então, a gente vai ver o porquê Paulo ele escreve essa carta à igreja Efésio. Claro que ele escreve não para a cidade, mas para a igreja. Mas a gente vai ver que, né, a igreja de Efésio ele veio dessa seita, eles vieram desse costume lá do mundo. Então, por
causa disso Paulo ele escreve essa carta, ou porque Paulo aborda alguns conteúdos na carta. Isso a gente vai ver. Alguns falam que os habitantes da cidade como pessoas violentas, maldosas e libertinas, e que o comportamento promíscuo no templo era pior que o comportamento dos animais. Então a gente vai ver aí a religião, né, que imperava, que permanecia naquela época. Então nós vamos ver aqui que o comportamento promíscuo no templo era pior que o comportamento dos animais. Então a gente vai ver aí a atitude do povo, né, em questão da sua religião, de cultuar a deusa Diana. Então foi algo muito feio ali em questão, né, das suas religiões naquela época. Aqui a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, aos quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando um salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Então a gente vai ver que alguns líderes passou ali pela igreja de Éfeso, assim como o Apolo, como a gente viu ali na leitura bíblica em classe. O Apolo, ele ministrou ali também e ele foi instruído, né, por Priscila e Áquila. Também Timóteo também foi designado para pastorear naquela cidade também. Também, segundo, né, Irineu, e também o bispo grego do 1º século, e o apóstolo João também liderou aquela igreja. Então a gente vai ver que a igreja de Éfeso, né, eles tiveram algumas pessoas muito importantes, tanto ministrando a palavra do Senhor, como, né, pastoreando aquela igreja. Então a igreja teve alguns pastores muito importantes. Então a igreja teve alguns líderes de suma importância daquela época. Então a igreja em si, a igreja, nós vamos ver, né, que Paulo ele evangelizou aquela cidade e seus arredores por 3 anos, aonde Paulo permanece naquela cidade ali por 3 meses, onde nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde Paulo chega, ele começa a pregar a palavra do Senhor, né? E alguns judeus, eles resistem, né? Recua, não aceita a palavra do Senhor. E aí a gente vai ver onde o Paulo, algumas pessoas, né, vai falar que 7 filhos de Seva, eles tentam expulsar os demônios, né, através do Deus que Paulo prega. E ali o demônio fala: olha, eu conheço Paulo, né, conheço Deus, mas vós quem são? E ali a Bíblia vai falar que o demônio ele bate naqueles 6 homens, nos 7 filhos, né, de Sevas, que deixa feridos e ele sai correndo. E ali é onde Paulo ele prega a palavra do Senhor poderosamente, até o ponto dos lenços, né, e aventais de Paulo pregar. Então você vai ver que a igreja de Éfeso teve um impacto muito grande. Deus ali mostrou sinais poderosamente, né, através da vida de Paulo. Teve líderes muito importantes na igreja de Éfeso. Então,
A igreja de Éfeso em si, ela foi beneficiada pela glória, pela presença de Deus. Ele recebeu muitos sinais do Senhor naquela época e teve um peso muito grande porque líderes que eram fiéis ao Senhor, que permanecia na palavra de Deus, passaram por ali pregando, pastoreando, e também o apóstolo Paulo ali, ele estava ali passando para saber, mandando essa carta, né, para motivá-los a permanecer na santidade. Aqui, como nós vemos nas saudações das epístolas, a saudação aqui nas cartas, a carta a Efésios, nós vamos ver que é uma saudação breve. Dentre todos os escritos de Paulo, ele dirige aos santos e fiéis em Cristo. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo o cumprimento com a palavra graça e paz. Então, sempre na carta aos Efésios, nós vamos ver que Paulo, né, ele dirige aos santos, né, nós vamos ver que ele sempre fala aos santos a Éfeso, aos santos de Colossos, aos santos de Filipos. Então a gente vai ver que sempre Paulo ele aborda dessa maneira, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Nós vamos ver que é uma assinatura que Paulo ele deixa em todas as cartas. E ele também coloca graça e paz nas cartas, nós vamos ver isso. Então, quando a gente observa as cartas paulinas, não tem como a gente pegar as cartas e intitular que é outro autor, porque Paulo, ao decorrer do tempo, ele deixa a sua marca. E quando nós vamos ver graça e paz, a gente vai ver, nos relembra, né, o favor gratuito e imerecido do Senhor. Então, graça é um favor imerecido. A gente não merecia, mas a graça chegou até a nós. Então, Paulo sempre aborda dessa forma aos destinatários, a sua igreja, a Timóteo, a Tito. Então, a gente vai ver que ele tem essa assinatura, ele tem essa maneira de abordar e escrever as cartas e a transmiti-lo, né, aos seus destinatários. E aqui o propósito da mensagem, qual o propósito da carta, né, aos Efésios. O propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. A gente vai ver que se a gente ler superficialmente a carta a Éfeso, a gente não vai ver nenhuma abordagem específica, nenhum problema da igreja de Éfeso. Mas a gente vai ver, assim como, né, Paulo ele aborda em outras cartas, assim como a carta de Coríntios, onde ele aborda, né, as dúvidas em questão do casamento, né, a dúvida em questão de comer carne sacrificada, né, alguns problemas que Paulo ele aborda na carta, né, de Coríntios, e tanto vários outros conteúdos que ele aborda na casa ao Efésios, em questão da carta de Gálatas, onde o povo eles abandonaram, né, abandonaram o amor, e Paulo ele começa a abordar ali aos Gálatas, onde ele fala que ficou impressionado por eles terem abandonado a fé, ter começado no espírito e terminado na carne. E também a epístola aos Gálatas, nós vamos ver que também Paulo ele aborda, né, em questão de que ele foi chamado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, porque algumas pessoas naquela época estavam se levantando, né, contra Paulo, porque ele não foi chamado pelo Senhor. E do capítulo 1 ao capítulo 2, Paulo ele vai mostrar aquelas pessoas que estavam se opondo à sua chamada, que estavam se opondo à sua, né, ao seu apostolado, e Paulo ele começa a relatar que ele, né, ele foi para Damasco ali, ele teve um encontro com o Senhor ali, né, o profeta Ananias chegou até ele, enfim, toda a trajetória,
da sua chamada, o seu convertimento, Paulo ele começa a relatar até mais avante, onde ele teve um encontro, né, com apóstolo Pedro, e da mesma forma que os apóstolos eles foram chamados pelo Senhor, ele também foi chamado para pregar a palavra de Deus. Então são problemas específicos da carta, e quando nós olhamos para a carta de Éfeso, nós vamos ver que superficialmente nós não vamos ver nenhum problema na carta em que Paulo aborda. Mas alguns capítulos, quando nós iniciamos algum capítulo, nós percebemos algumas ênfases, né? Paulo havia novos convertidos que vinham do mundo helênio, né? A práticas religiosas, como nós vimos lá, de mistério, magia, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes em Cristo que está no controle, que Cristo está no controle de tudo. Então, a gente não vê algo, quando a gente lê superficialmente, a gente vai ver, não tem nenhum problema na igreja em que Paulo ele escreve, mas havia novos convertidos, né, que veio da prática lá, né, do templo da Diana, que veio, né, onde nós lemos aqui um pouco antes, aonde os cidadãos de Éfeso tinham uma prática piores do que os animais no templo. Então Paulo ele agora começa a relatar, escrever, né, para que venhamos ter um aperfeiçoamento na nossa vida cristã, para permanecermos fiéis, para permanecermos naquilo que o Senhor nos tirou e permanecer na santidade. Então, o passado do passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, pela bebedeira. Mas uma vez salvo pela graça, ele deveria ser adotado de um novo estilo. E é isso que Paulo aborda aqui, para que os cristãos que veio dessa prática permanecessem num novo estilo de vida. E esse estilo tem um padrão moral que é o Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma maneira, Paulo não poderia ter algum problema na igreja, mas ele escreveu para lembrar que aqueles que foram vocacionados, chamados, tivessem um novo estilo de vida, que é o padrão moral, que o espelho para nós é o Senhor Jesus Cristo. E aqui a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus, Cristo, né, sendo cabeça, e a igreja, o corpo. Nós vamos ver que essa é a mensagem que Paulo ele quer transmitir à igreja de Éfeso. Então, aqui o tema predominante da epístola é a posição da igreja em Cristo. Isto é, a unidade de todos em Cristo. Isso é que aborda a carta aos Efésios. A mensagem é a unidade em todos em Cristo Jesus. E nesse sentido que a mensagem da carta, né, de Paulo aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da igreja. Os 3 primeiros capítulos, a epístola, expressam um conteúdo mais teológico, enquanto os 3 últimos possuem um conteúdo mais prático acerca da vida cristã. Nesta carta, o apóstolo encoraja, conforta, admoesta os crentes. Ele enfatiza que a igreja é o corpo espiritual de Cristo nessa terra, formado por judeus e gentios. Então, a gente vai ver que a igreja de Éfeso tinha isso, né? Tanto judeus como gentios. Então, a unidade em Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo ele começa a relatar, a escrever essa carta. A unidade, né? Tanto judeus como gentios, unidos em Jesus Cristo. E Jesus sendo cabeça e a igreja sendo o corpo. Então a gente vai ver essas a abordagem prática, né, em questão da vida cristã para a igreja de Éfeso. Então, essa foi a lição de hoje. Creio que tem sido
claro nessa videoaula. Qualquer dúvida, pergunte, nós estaremos, né, transmitindo ou respondendo. Desde já eu quero agradecer a todos que teve o seu tempo em, né, assistir essa videoaula. Em que Cristo Jesus vos abençoe. E antes de acabar, vamos, né, orar um pouco e agradecer ao Senhor por mais essa lição. Senhor Jesus, amado Deus, muito obrigado por mais uma vez essa lição que o Senhor tem transmitido para a nossa vida, que o Senhor possa estar capacitando os professores, dando entendimento aos alunos. Meu Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente de uma maneira poderosa, que o Senhor possa estar repreendendo todo o mal, e assim, Senhor, abençoa a tua igreja, e assim que neste dia de hoje, que o Senhor possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.